Boa noite, meu nome é Maurício. Hoje eu gostaria de falar, sobre o conceito de consciência em Kant. E se você está gostando dos conteúdos que eu estou passando nesse canal, por gentileza, dê um like, dê um joinha, e divulgue o nosso pequeno canal, ok? Então eu quero continuar hoje a falar sobre Kant. Qual o conceito de consciência em Kant? Interessante que deveríamos analisar, se a nossa consciência ela é maiormente social ou ela é individual. E qual seria a diferença entre essa consciência social e essa consciência individual, que é estritamente moral? Vamos fazer um exercício. É muito bom ajudar alguém, não é? É muito bom ajudar uma pessoa. Se sentimos bem. Mas e quando você é obrigado a ajudar essa pessoa? Por exemplo, você está vendo Criança Esperança, né? E a pessoa pega e fala para você que está assistindo a programação: se você estiver gostando do nosso trabalho, ajude, o nosso trabalho. E a pessoa vai fazer um depósito na conta do Criança Esperança, achando que está fazendo algo bom. Isso, esse ato que você está fazendo bom, não é uma consciência individual. Ela é uma consciência social. Por quê? Se alguém não manda você fazer algo, ou se manda, você faria ou não? Então verificamos que a consciência social ela serve para estabelecer regras, para que as pessoas possam viver em comunidade, em comunhão entre si, porque a coerção, a consciência social, ela serve não só, vamos dizer assim, no conceito freudiano, de nos tolir, mas sim de regrar. Porque se o homem não tem uma consciência social, fora essa consciência, o que ele faria? É o mesmo caso, por exemplo, você vê um dinheiro, e a pessoa fala para você assim: não pegue. E você não vai pegar. Você está dentro de uma casa, a pessoa fala: não pegue, você não vai pegar. Mas e se a pessoa não falasse nada, você pegaria esse dinheiro ou não? Então, a questão é, uma sociedade que ela não é regrada, uma sociedade que não tem norma, ela é uma sociedade deixada ao léu, Ela é totalmente bagunçada. As pessoas fazem tudo que tem vontade, Tudo aquilo que vem à sua cabeça, Estritamente o que acontece no Brasil. Por quê? Se a pessoa não fala que você não deve fazer algo, você não faz. Se a pessoa falar assim, faz, faz. Então, quando a pessoa fala bem assim, o João não tem consciência dos atos dele. Mas que tipo de consciência é essa? Se João não tem consciência dos atos, seriam os atos sociais. Aquilo que ele sabe que ele não deveria fazer, mas faz. A consciência em Kant, ela é totalmente desprovida dessa consciência social. Um exemplo muito interessante é que as pessoas têm medo de Deus. Verificamos no meio religioso, Tem medo de Deus porque está certo que a teologia está se reformulando, mas as pessoas têm medo de Deus porque não querem ir para o inferno. Imaginem, comigo, se descesse um anjo do céu e falasse assim: quero falar para vocês que o inferno não existe, existe somente Deus, e quando a pessoa morre, se a pessoa não quiser ir para o céu, vai ter o seu sono eterno, sem essa dualidade, céu e inferno. A questão é, as pessoas seguiriam a Deus por isso ou deixariam de segui-la? Essa é a questão do Kant. Por quê? Porque o homem, ele se vende, de acordo com um benefício. Toda consciência social, ela gera um benefício, indireto ou indiretamente,
né? Se a criança não pega algo escondido, o pai vai ver depois de determinado tempo e vai compensar o seu filho. Não que o pai faça isso de uma maneira de comprar o seu filho, mas está o beneficiando de uma certa maneira, como é bom ser ético. Agora, se a criança faz algo errado, o pai pune a criança por ela não agir de acordo com esse código ético. Então, essa é a consciência que nasce, por exemplo, na família, que nasce na sociedade, que regem, né, a nossa cultura e a nossa tradição. No pensamento kantiano, não. No pensamento kantiano, a pessoa faz o bem, né, desvinculado das consequências, sendo essas consequências boas ou más. Por exemplo, se a pessoa está dividida entre a consciência e a reputação. O que uma pessoa vai fazer? Né? Uma pessoa que tem um pensamento kantiano não se importa com a consequência dos seus atos, porque ela está agindo de acordo com uma lei universal que está embutida na mente dela. Né? Uma pessoa que é guiada pela reputação, não. A sua moral é conivente. A sua moral, né, a pessoa que é baseada na reputação, a sua moral se baseia de acordo com as conveniências. Né? Se ela vai fazer A, pode ser que seja punido por B, ou então vai ser beneficiado por C. Então, ela não tem uma coluna vertebral que liga. Uma pessoa que tem uma, vamos dizer assim, uma moral própria, uma moral individual, né, no termo kantiano, universal, é a pessoa que não tem essa coluna, né, ereta. Essa pessoa vai fazer tudo o que está de acordo com as suas disponibilidades. Né? E ela vai fazer de tudo para fugir das consequências. Tendo as consequências, essa pessoa vai justificar. Ora, mas se esse objeto está aqui, era para eu poder pegar. Se a bebida estava ali, era para eu poder beber. Ninguém falou nada que eu podia fazer isso ou não fazer. Então você vê que as pessoas são guiadas, né, por essa questão moral de punição mediante os seus atos. Na esfera kantiana, não. Não importa o que eu faça. Não importa o que eu deixo de fazer. A não ser que de acordo eu haja conforme essa consciência universal. Se eu sou punido ou não, não me importa. Importa que eu estou em paz comigo mesmo, mesmo quebrando certas leis morais. Mas essas leis morais são leis morais de acordo com conivências. Por exemplo, você está num ponto, né, de ônibus e tem um semáforo. O sinal está vermelho. Você passa ou não passa? Está passando o carro, você não vai parar, porque, né, está vermelho para você. Mas se você vai de madrugada e o sinal está vermelho, pode ser até uma interpretação um pouco chula, mas a guisa para você poder se aprofundar mais nesses requisitos. Imagine que você está de madrugada e não tem nenhum carro passando na rua e o sinal fica vermelho. Você passa ou não passa? Então você vai fazer o que? De acordo com a conivência. Então, a nossa moral, a moral atual, ela é totalmente elástica, né? A nossa consciência, ela é totalmente elástica, né? Ela vai e volta, né? E ainda, por exemplo, se utiliza de argumentos para se calcar nessa sua estrutura, né? Algo que é totalmente fora de lógica. Então, a consciência social, ela se estabelece a partir desse parâmetro, daquilo que ela deve fazer e daquilo que ela não deve fazer. No conceito kantiano, né, ele se assemelha muito também ao pensamento de Confúcio, né? Aquilo que você não quer que os outros lhe façam, não faça aos outros. Então você segue um princípio que é estritamente universal, porque eu me vejo no outro e o outro faz parte de mim. Se eu não punir o outro, eu não me puno. E se eu não me punir da mesma maneira, eu não vou punir o outro. Mas isso acontece, por exemplo, numa sociedade em que é guiada pela mesma cultura, né? Por exemplo, da China, né? Que a cultura confuciana é muito forte. Tem a cultura do taoísmo e a cultura confuciana. Interessante que a criança, quando nasce, né? Por exemplo, na China, ela é criada pela
doutrina de Confúcio, porque é uma filosofia que se estabelece em padrões morais rígidos, né? Sabe? Então, assim, para a criança saber a doutrinação dos seus pensamentos, mas não essa doutrinação que nós vemos hoje em dia, né? Essa doutrinação é para que a mente não seja tão elástica, mas sim que ela se baseie em princípios, né? Que o chinês ele tem até hoje. É um povo muito unido, né? Porque ele se vê no outro e o outro se vê dentro dele. Então, eles têm um conceito de unidade muito forte. Então, quando eles crescem, eles seguiam já pela filosofia do taoísmo, né? Que é uma filosofia que não é mais rígida, mas é fluxa. Ela tem um caráter, por exemplo, totalmente fluido, na verdade, né? Então, já estou guiado em um parâmetro, né, totalmente rígido, de pensamento calcado em valores, e eu deixo fluir a minha mente de acordo com a disponibilidade do meu corpo sem ferir o outro. Então, na teoria do Tao, é você seguir o fluxo de tudo e seguir o fluxo da natureza. Porque eu sou a natureza do outro e o outro faz parte da minha natureza. É o princípio, né, até do yin e yang, né, o masculino e o feminino, entre o céu e a terra. Então, tudo abarca um. Então, na cultura chinesa tem esse princípio, por exemplo, de vamos dizer assim, uma individualidade compartilhada, né? Porque as pessoas sempre veem o outro como se fosse nelas. Então, o pensamento kantiano ele se baseia dentro dessa mesma premissa. Porque se eu não prejudicar o outro, também não estou prejudicando essa lei universal que foi calcada em minha mente. Eu não tenho que fazer algo porque uma pessoa mandou eu fazer. Eu tenho que fazer o bem, né? Dentro da filosofia kantiana, eu tenho que fazer o bem porque o bem está em mim. Então é o meu dever fazer o bem, mesmo que eu receba o mal em troca. Porque o que está em jogo não é o que a sociedade pensa de mim, mas sim o que o indivíduo pensa acerca dele mesmo. Então essa é a diferença, né, que vemos, por exemplo, entre essa consciência moral que é elástica e essa consciência que é rígida. Porque em natureza todos nós somos kantianos, né? Nós temos esse preceito que tem na nossa mente, né? Que já está imbuído até na nossa cultura, mas que na maioria das vezes esquecemos e entramos, né, nesse conceito de moral elástica, né, que foi muito apregoada também pelo período da pós-modernidade, falando em que tudo é relativo, né? Interessante, se você falar que tudo é relativo, nada tem valor em si. E se nada tem valor em si, todo valor que você acredita é totalmente pífio e não serve para nada, né? Então, esse valor que a pós-modernidade diz, né, que tudo é relativo, destrói até a própria, né, a própria filosofia da relatividade. Porque quando ela fala que tudo é relativo, até mesmo a própria filosofia é. Mas isso aí já é um campo, né, para um outro vídeo.